Pessoal, só mais uma coisinha. Quando a gente coloca aqui no modo de apresentação, pode ser que não sei como que vocês querem fazer a dinâmica da aula. Se vocês querem que eu pare de tempos em tempos e retome aqui para ver se ficou alguma dúvida. Não sei como que ou deixa eu correr a aula inteira, a hora que a gente terminar a aula, eu termino o modo de apresentação e a gente revê as dúvidas. Aí vocês podem anotar o número do slide. E aí a gente retoma. O que vocês preferem? Preferem que eu vá parando de tempos em tempos e para a gente rever? O que vocês acham? Tá jóia. A Joyce colocou para a gente tirar as dúvidas no final. Eu vou colocar aqui só a numeração nos slides para poder. Deixa eu ver aqui. Para vocês poderem anotar, acho que vai ficar mais fácil. Deixa eu ver se deu certo. Aí fica mais fácil. Aí vocês anotam o número do slide que tem a dúvida, e aí qualquer coisa eu volto no slide, e a Karen também concordou em tirar as dúvidas no final. Aí eu volto, qualquer coisa, vocês anotam o número, tá? Vou deixar o número do slide para ficar mais fácil para vocês. Tá joia? Então, vou iniciar aqui o modo de apresentação para colocar os slides. Vocês estão vendo? Tá todo mundo vendo o Estamos sim, slide? professora. Sim, deu certo? Deu. Então tá jóia. Então, pessoal, a aula de hoje, eu até peço desculpas novamente, né? Já coloquei no e-mail para todos vocês. Peço desculpas da demora. Eu tô como coordenadora do programa de pós-graduação. Tive uma série de intercorrências. Primeiro, eu fiquei 15 dias muito ruim, que eu acho que eu peguei o corona. Fiquei muito ruim e fiquei assim 2 semanas imprestável. Eu não sei, não fiz teste, nada, mas fiquei bem ruim. Depois eu tive que fazer o relatório CAPES. Então, como o Vander entrou em contato comigo logo no começo da pandemia e falou: posso disponibilizar o conteúdo do que está no Moodle para os alunos? Eu falei: tudo bem, que é até os slides do professor Yuri do ano passado. E eu falei: nesse momento sim, mas depois eu vou fazer questão, né, conforme andar a pandemia aí, eu vou fazer questão de dar essas aulas para eles, porque eu sei que é um conteúdo chato, uma leitura às vezes cansativa. Eu entendo que a dinâmica da aula é muito melhor para vocês entenderem, tá? Então, a aula de hoje, ela vai ser a parte 2 da aula que eu cheguei a dar para vocês no começo do ano, em março, que seria a parte da sensibilidade proprioceptiva. Então, na primeira aula, a gente discutiu sobre a sensibilidade tátil e térmica da região bucofacial, orofacial, né? E a aula de hoje seria a continuidade dessa aula, né? A segunda parte da aula. Depois a gente ainda tem mais 3 aulas. Então, depois no final da aula, a gente fala sobre as demais aulas. Bom, só para a gente retomar um pouquinho o que a gente veio falando da última aula, só queria resgatar com vocês o conceito de sensibilidade, né? Que é o tema da aula, que é a capacidade de detectar, né, aquela informação, transmitir a informação, processar essa informação quando ela é gerada por um estímulo, ou do ambiente externo ou do ambiente interno corporal. Lembrando que a gente falou bastante da diferença de percepção e de sensação, e que nem todos os sentidos, né, as sensações são percebidas, né? Acho que eu grifei bastante isso, reforcei bastante com vocês, que tem várias sensações do nosso corpo que a gente não tem a percepção, né? Que é o caso, por exemplo, de uma alteração de pH, né? No sangue, alteração de pressão arterial, são sensações que são capazes de estimular receptores sensoriais distribuídos pelo nosso corpo,
que estão, no caso, no ambiente interno corporal, capazes de desencadear uma resposta, sem com que a gente tenha a percepção desses sentidos, né? Então, só para a gente resgatar um pouco, que nem toda sensibilidade, nem toda sensação gera uma percepção. Eu acho que isso ficou bem claro. Se vocês ficaram com alguma dúvida nesse conceito, que eu falei bastante na aula passada, a gente resgata no fim dessa aula, tá? Posso até colocar algum slide da outra aula. Então, é isso. E as sensações, né? A gente tem as sensações somáticas e os sentidos especiais, né? A diferença também falei bastante com vocês na aula passada, não vou ficar retomando o conceito. Se vocês quiserem que eu faça alguma explanação nesse sentido, da diferença das sensações somáticas e dos sentidos especiais, a gente discute no final da aula também. Então, no caso das sensações somáticas, né, a gente tem o estudo do sistema somatosensorial, que a gente viu bastante na Biociências 1, né, lá no primeiro ano, acho que fui eu até que dei essas aulas para vocês. E agora a gente está resgatando isso para a região orofacial. Então, resgatando um pouco do conceito, compreende os receptores periféricos, né? As vias neuronais pelas quais o sistema nervoso detecta e processa as informações. E quais são essas sensações somáticas? O tato, dor, temperatura e a posição e movimento das partes do corpo, que é, no caso, a propriocepção. Então, quando a gente está falando de sensibilidade proprioceptiva para a região orofacial, então, resgatando um pouco sobre o que é a propriocepção, é aquela informação sensorial que nos dá aquela percepção da posição do corpo no espaço e da localização relativa das várias partes corporais. Então, o que a propriocepção ela nos fornece? Ela nos fornece uma informação de onde estão nossas partes do corpo, sem com que a gente necessite de outro tipo de sensibilidade, como, por exemplo, a sensibilidade a visão, por exemplo. Então, a gente consegue saber que a nossa mão está levantada com os olhos fechados, simplesmente porque a gente tem a sensação, né, a percepção proprioceptiva de que os braços estão levantados. E quem nos fornece essa informação são os proprioceptores, né? Então, a gente fez aquela atividade lá na nossa aula prática, da gente fazer aquelas brincadeiras de onde está isso, de toque, a gente fez a combinação de algumas sensações que combina o tato com a parte dos proprioceptores lá na nossa prática. Então, a gente consegue enviar informação de todo o nosso corpo para o sistema nervoso central e nos dá essa informação o tempo todo. Quando a gente está falando da sensibilidade proprioceptiva na cavidade oral, a gente está falando, por exemplo, que a gente consegue saber a posição da nossa mandíbula, se a nossa boca está aberta, se a nossa boca está fechada, se a gente tem algo entre os dentes, se essa substância que está entre os dentes é dura, é macia, se a gente está em oclusão. Quando a gente fala, a gente consegue perceber, se a gente prestar atenção, a língua tocando os dentes e toda a superfície nos limites da cavidade bucal. Então, toda essa informação proprioceptiva, ela é oriunda dos proprioceptores e a gente vai ver que para a cavidade oral, a gente tem alguns elementos que são adicionais, que também nos fornece propriocepção. Então, lá na parte, na Biociências 1, quando a gente viu a propriocepção, a gente viu especificamente os fusos musculares, e a gente viu o mecanismo do funcionamento dos fusos, e os órgãos tendinosos de Golgi. E também a gente estudou o funcionamento desses órgãos. Mas para a cavidade oral não basta, né? Não é apenas a informação de fuso e órgão tendinoso de Golgi que nos dá propriocepção. A gente tem outras informações que também nos garantem essa propriocepção. Então,
O que é a propriocepção da cavidade oral? É um conjunto de informações dos próprios receptores, e aqui entra um pouco mais. E mecanoreceptor, lembra que eu comentei com vocês na informação tátil, né, na aula passada, que muitas informações dos mecanoreceptores, eles nos dão também essa qualidade sensorial da propriocepção. Então, eles nos permitem a gente perceber a estática, os movimentos e as posições da mandíbula. A gente consegue entender a direção e a velocidade desses movimentos. A gente consegue ponderar a força da contração desses músculos e das forças que incidem sobre os dentes. E tudo isso nos fornece uma capacidade de controlar de maneira eficiente a função motora da mastigação, né, de todo o sistema estomatognático. Então, a gente estava discutindo na aula passada, no caso da reabilitação, né, um paciente que perde todos esses mecanoreceptores do ligamento periodontal, eles perdem muito da propriocepção também, né? A gente falou, eles perdem tanto a capacidade tátil de percepção dos alimentos, quanto essa informação em tempo integral, né, da mastigação. Então, por exemplo, quando a gente está mastigando um alimento, a nossa força da mandíbula, vamos supor que a gente tradicionalmente faça 20 golpes, a gente vai falar depois da mastigação nas próximas aulas, mas vamos supor que para a gente mastigar uma bocada de comida, né, a gente faça 20 golpes mastigatórios. A força que a gente necessita para triturar esse alimento quando o alimento entra na boca e no fim da mastigação, ela é totalmente controlada de uma maneira muito fina. Né? Então, o primeiro golpe mastigatório ele tem uma força muito maior do que quando o bolo alimentar está pronto para ser deglutido, no último golpe dos 20 aí, vamos colocar. E a força para a gente triturar, por exemplo, uma bocanhada de amendoim é muito diferente da força que a gente faz para comer uma sopa, por exemplo, agora no friozinho. Né? Então, toda essa informação ela é muito finamente controlada através dessas informações provenientes dos próprios receptores, que a gente vai discutir, e muito dos mecanoreceptores, né? A informação mecânica, né, através dos mecanoreceptores, ela é muito importante aí para fazer todo esse controle. Quais são os próprios receptores, os receptores envolvidos na região orofacial que nos fornecem a informação proprioceptiva? Os proprioceptores propriamente dito, que vocês já conhecem, localizado em músculos e tendões. Queria testar aqui que falaram da ponteira laser aqui, mas eu acho que eu não consegui fazer, acho que meu computador não dá certo. A gente também tem muitos receptores que nos fornecem essa informação proprioceptiva também na ATM, em toda a estrutura da ATM, que são basicamente mecanoreceptores. Então, aqui, em músculo e em tendão, a gente tem fuso, e tem o órgão tendinoso de Golgi, que eu já vou retomar com vocês a função deles. Na ATM são mecanoreceptores. E no ligamento periodontal também são mecanoreceptores. Então, eu vou discutir bastante isso com vocês. Então, todos esses próprios receptores, eles participam da sensação, da textura dos alimentos, os reflexos de postura, que a gente vai discutir, os reflexos de abertura e de fechamento da boca, a gente vai falar. Na manutenção da postura da mandíbula, que também a gente vai falar um pouquinho, e a graduação das forças mastigatórias. Então, basicamente, todo o controle de movimentação, de abertura e fechamento da boca é controlado via proprioceptores, tá? Lembrando que eles podem ser proprioceptores, como vocês já estudaram lá na Biociências, ou mecanoreceptores que nos dão, além da informação tátil, eles também fornecem informação proprioceptiva, conforme eu falei na aula passada.
Bom, então, dos músculos e tendões são os fusos. Lembrando que são esses fusos, são essas estruturas alongadas aqui, dispostas entre as fibras musculares, né, de músculo esquelético. E esses fusos musculares, eles têm toda uma característica peculiar, né? Eles têm uma inervação sensorial no interior desse fuso. Então, como é que é esse fuso? Ele tem essa estrutura alongada, disposta aqui paralelamente às fibras musculares. Eles têm toda aqui nessa região central, ela não tem fibra contráctil, ela tem uma porção elástica de tecido colágeno aí, que tem receptores sensoriais que vão levar essa informação sensorial para o sistema nervoso, e aí vai ter uma via eferente aqui via neurônio motor gama, que vai estimular essa fibra aqui intrafusal. Então, nas extremidades do fuso, a gente tem aqui miofibrilas contrácteis, que são contraídas através do estímulo do neurônio motor gama. Já vou mostrar no próximo slide em detalhes esse funcionamento. E também o neurônio motor alfa, que inerva aqui o músculo estriado, tá? E esses fusos, eles respondem ao estiramento muscular. Então, o que é estiramento muscular? É quando a gente estica o tecido muscular, tá? Não é o contrário de contração, porque o contrário de contração é relaxamento, mas é quando a gente tem o estiramento do músculo, aquele músculo que é esticado, tá? E aí, quando a gente tem o esticamento desse músculo, né? Já vou explicar para vocês o funcionamento desse fuso, recordar, na verdade. Eu tenho uma contração reflexa do músculo. Então, ele responde aí com variação de tamanho de fibra. Já o órgão tendinoso de Golgi, eles são os receptores sensoriais que estão alojados no tendão, né, na parte de inserção muscular. Eles não estão localizados na fibra muscular como o fuso, eles estão localizados no tendão, e eles respondem em contração isométrica, que é aquela questão do livro que eu coloquei para vocês. Conforme a gente vai colocando o livro, né, lembrando dos reflexos no bíceps, conforme o livro vai pesando, eu vou estirando o músculo, né? Porque o livro pesa e estira o bíceps, certo? Quando eu estiro o bíceps, eu tenho uma contração reflexa. Mas isso acontece até certo ponto. Quando a gente tem um peso muito grande, que a gente não consegue mais desenvolver contração muscular, eu tenho o relaxamento reflexo, que é quando eu passo a estimular os órgãos tendinosos de Golgi. E o reflexo do órgão tendinoso de Golgi é inibição reflexa, e a gente tem o relaxamento do músculo. Eu não vou retomar esse reflexo do órgão tendinoso de Golgi, porque eu vou explicar para vocês mais para frente. Ele acontece muito pouco, porque antes da gente estimular os receptores nos órgãos tendíneos de Golgi, a gente tem uma estimulação muito intensa dos mecanorreceptores, tanto de ATM quanto do ligamento. Então, a gente acaba não conseguindo exercer uma contração isométrica muito intensa para promover o relaxamento reflexo. Antes da gente promover o relaxamento reflexo via órgão tendíneo, a gente tem uma contração, um relaxamento reflexo que é mediado pelos receptores periodontais. Já vou falar para vocês também. Então, como é que é? Aqui nessa imagem, né, que é lá do livro da Silverthorne, recapitulando um pouco da fisiologia básica, a gente tem um fuso muscular aqui, lembrando que ele tem aferência aqui na região central do fuso, onde não há miofibrilas. Então, toda vez que esse músculo ele estira,
né? Eu estico essa região central aqui do fuso. Quando eu estimulo, né? Eu estou promovendo um estímulo nessa região central, o que que acontece? Eu tenho uma contração reflexa via neurônio motor alfa, que está estimulando a fibra extrafusal, que são as fibras do músculo propriamente dito. E lembrando que a gente tem aquela coativação alfa-gama, que eu também estimulo a contração das miofibrilas. Por que que a gente contrai essas miofibrilas? Lembrando que quando a gente contrai o músculo diminui de tamanho. E qual seria a tendência do fuso? Como o fuso ele está disposto paralelamente à estrutura do músculo, se eu contrair o músculo, a tendência do fuso é encurtar também, e com isso a gente afrouxaria essa região central. Para isso nunca acontecer, porque essa região central ou ela é mais ativada ou ela é menos ativada, eu nunca zero a estimulação dessa região central aqui. Eu tenho a contração dessas miofibrilas aqui, que são as miofibrilas, que são essas fibras intrafusais do fuso. Então, quando eu encurto essa fibra e essa fibra, eu estico a região central do fuso. Quando eu estico a região central do fuso, eu mantenho sempre ativo essa aferência aí, que nos dá em tempo integral a informação do grau de estiramento do músculo. Ou o músculo está estirado, muito estirado, ou ele está pouco estirado. Mas essa informação ela é constantemente levada para o sistema nervoso central, tá? Então, se ficar dúvida nessa parte aí, eu lembro que era bem difícil de entender essa coativação alfa-gama. E o porquê que a gente estica essa região central. Então, anotem aí o slide 8, se ficar dúvida. Então, por que isso é importante? Porque a gente sempre tem algum grau de contração muscular. Os nossos músculos do corpo inteiro, eles nunca estão 100% relaxados. A gente tem o tônus muscular, que é um certo grau de contração muscular. Por quê? Porque eu tô sempre mantendo o centro desse fuso muscular esticado. Ou porque o músculo está sendo estirado, ou se ele está em contração, eu estou mantendo uma informação aí dizendo assim: olha, o músculo está encurtado, ele está pouco estirado, mas essa informação nunca é nula, né? Quando o músculo está relaxado. Isso aí é responsável pela coativação alfa-gama, tá? Bom, então, falando de região orofacial, o que é importante vocês saberem de diferença do sistema muscular do restante do corpo? A gente só tem fuso muscular nos músculos elevadores da mandíbula. Quais são eles? Masseter, pterygoideu medial. Acho que está no próximo, o temporal. Então, são os 3 grupos musculares que têm fuso muscular. Enquanto nos outros músculos do nosso corpo, a gente tem cerca aí de umas 5 mil fibrilas aqui, musculares intrafusais, no caso dos fusos dos músculos elevadores, a gente tem aí cerca de 30 fibras intrafusais. Por que isso? Porque a gente tem um controle muito mais fino da força de mordida, né? Por que isso é importante? Para a gente não lesar, não quebrar dente, não lesar articulação em movimentos muito bruscos, né? Então, todo esse controle fino é importante por conta disso. Então, a gente tem aqui, lembrando do reflexo que é estimulado pelo fuso, é o reflexo do estiramento. Então, o que é esse reflexo? O que eu tenho? Ele impede o estiramento excessivo do músculo, que é aquela questão do livro. Toda vez que vai pesando, eu tenho contração reflexa, que é basicamente quando a gente está abrindo a boca.
Se a gente está dormindo e a mandíbula cai pela força da gravidade, a gente tira o músculo, certo? O que acontece quando a gente está dormindo e a mandíbula cai? Vocês estão dormindo sentados assistindo aula de fisiologia. Dorme, pesca. Daqui a pouco, fecha. Abre, fecha. Então, toda vez que a mandíbula cai e estira esses músculos elevadores, né? Temporal, masseter e pterigoideu medial, eu tenho o estiramento do músculo. E qual que é o reflexo do músculo? É contração reflexa. Então, eu tenho a contração reflexa, que é o fechamento bucal. Então, toda vez que eu tenho contração dos músculos elevadores da mandíbula, o que acontece com a boca? Ela fecha. Então, o estiramento dos músculos elevadores vai gerar uma contração reflexa, que é o quê? O fechamento da boca, impedindo o estiramento excessivo. Então, essa imagem aqui, se vocês lembrarem, é do livro da Silverthorne, eu adaptei. Então, ele sempre impede o estiramento excessivo dos músculos da abertura, dos músculos que fecham a boca, né? Dos elevadores. Esse reflexo miotático ou de estiramento para a região orofacial, lembrando que eu vou falar no fim da aula da inervação. Toda a região orofacial ele tem a via, não é medula, né? É via trigêmeo. Então, esse reflexo, quando a gente está falando em boca, né? Ele não é conhecido como, não é só reconhecido como reflexo de estiramento, que é aquele reflexo que eu mostrei para vocês, que tem o reflexo patelar, né? Que a gente discutiu lá em Biociências 1. No caso da mandíbula, ele tem um nome específico, que é esse jaw jerk reflex, que é o reflexo também conhecido como reflexo da mandíbula ou reflexo do masseter. Então, eu vou colocar um vídeo aqui para vocês, só para vocês visualizarem como que um médico avalia o funcionamento desse reflexo, tá? Esse reflexo, ele é utilizado para análise de nervo, né? Quando tá para avaliar lesões acima, regiões, danos superiores do forame magno. Então, às vezes, para avaliar pacientes acidentados, se teve lesão. Vocês vão ver no vídeo, mas esse reflexo, normalmente, ele é um reflexo bem suave, é um reflexo bem discreto, tá? Quando o paciente tem alguma lesão em algum nervo, especialmente trigêmeo, tá? Quando a gente está falando quando a gente está falando do reflexo da mandíbula, é lesão em trigêmeo, mas esse reflexo especialmente é utilizado para avaliar se a lesão está acima do forame. O paciente tem uma perda, uma alteração do padrão dessa resposta. Então, só para vocês verem aqui o reflexo. Ó, observem bem aqui. Vou voltar aqui um pouquinho. Ó, ele bate. Esse martelinho aqui é um martelo utilizado para fazer o reflexo patelar também. Então, eles posicionam o dedo no mento do paciente e bate. E verifiquem aqui que o paciente, ele tem um reflexo, ele está relaxado, com a boca entreaberta, em posição de relaxamento, né? E aí ele tem um fechamento bem discreto da mandíbula, observem. Deixa eu voltar aqui. Olha lá. Olha lá o paciente fechando discretamente. Voltando então na nossa aula, é basicamente isso. Então, para verificar lesões, se a lesão está localizada acima do forame, especialmente se tem lesão no nervo trigêmeo.
Então, o reflexo do estiramento, no caso do sistema trigeminal, ele funciona principalmente para ajustar a força exercida pelos músculos elevadores da mandíbula, como mudança em respostas de resistência durante a mastigação. Então, ele ajuda a controlar a dimensão vertical de repouso, tá? Então, quando a gente está em dimensão vertical de repouso, quando a gente está, por exemplo, sem oclusão, né? Quando a gente está em posição de repouso, onde a gente não está com a oclusão dos dentes, o músculo está relaxado e tem um certo tônus muscular. Esse tônus muscular do músculo, do masseter, do temporal e do pterigoideu medial, eles mantêm a boca fechada, tá? A mandíbula em posição de fechamento, porém, num certo grau de contração em que a gente não esteja em oclusão, tá? A gente está em posição aí de dimensão vertical de repouso. Além disso, esse reflexo de estiramento, ele é super importante para manter a mandíbula fechada em movimentos bruscos, quando, por exemplo, a gente está correndo, ou as meninas aí fazendo aula de jump, os meninos fazendo luta, meninas luta, enfim. Quando a gente está em movimentos de atividade física intensa, com movimentos bruscos da cabeça, a tendência, se a gente não tivesse esse reflexo de estiramento e o fechamento, né, da boca, a nossa mandíbula ia ficar solta, né? Então, toda vez que a gente tem o estiramento desse músculo no movimento, ele é responsável por manter a boca fechada, tá? Durante esses movimentos. Então, é super importante também nesses outros movimentos. Lembrando que a gente consegue sobrepor essa força aí, esse tônus muscular, quando a gente está fazendo com controle voluntário. Então, a gente consegue contrair voluntariamente a mandíbula, fazendo oclusão cêntrica aí, com contração máxima do músculo, quando a gente deseja fazer, né? Então, quando parte num controle motor superior. Agora, quando a gente não está pensando no movimento, que é o conceito de reflexo, né? O reflexo, ele gera uma contração muscular em resposta a esse reflexo de estiramento, ele gera uma contração muscular em resposta ao estiramento do músculo, dele mesmo, né? Independente do nosso da nossa vontade. Então, é esse reflexo de estiramento que mantém a mandíbula fechada durante as atividades diárias e consegue estabilizar a mandíbula em movimentos bruscos. Os órgãos tendinosos de Golgi é aquilo que eu falei da questão da contração isométrica, que é aquela contração muscular que aumenta a força, né, sem alterar o comprimento da fibra, né, que é a questão do livro, né, quando a gente começa a aumentar o livro e a gente mantém o bíceps contraído sem alterar o comprimento da fibra muscular. E aí o órgão tendinoso, ele impede a lesão do músculo quando você está incapaz, né? Quando você começa a estirar essa aferência aqui desse tendão, a partir do momento que o músculo não tem, a partir do momento que todas as fibras musculares, lembra da somação de contração? Todas as fibras musculares já foram recrutadas, estão desenvolvendo força máxima, e eu não tenho mais fibra muscular, não tenho mais ATP para continuar a contração muscular. Então, aí o que acontece? Eu passo a estirar essas fibras tendíneas. E aí o que acontece? Ele gera a inibição das fibras musculares. E aí o músculo relaxa e a gente derruba todo o livro. Isso dificilmente acontece no sistema estomatognático, por quê? Porque a gente tem a limitação da ATM, né? A ATM também ela impede
lesão dessas fibras musculares e principalmente dos mecanoreceptores periodontais. Então, basicamente, a gente praticamente não ativa, né, o órgão tendinoso de Golgi, a gente não tem o reflexo de inibição nessa região, porque a gente aciona os mecanoreceptores de articulação e de ligamento, tá? No caso dos pacientes que perdem o ligamento, eles ainda têm os receptores articulares. Então, nesses pacientes também eles vão ter pouca atuação. Não é que não vão ter atuação, tá? Os órgãos tendinosos, eles têm uma participação nos movimentos, sim, porém, eles dificilmente vão gerar um relaxamento reflexo, tá? Que é o que vocês viram lá em biociências. Bom, na TM, a gente tem basicamente mecanoreceptores. A gente tem os mecanoreceptores da TM, eles são divididos em 4 tipos. Eles têm os tipos 1 e 2, que são de baixo limiar. Qual que é o baixo limiar? Que percebem estímulos de intensidade muito suave. Lembram a questão do limiar de estabilidade dos receptores que eu discuti na aula passada? Se vocês ficaram com dúvida, depois vocês me resgatam nessa informação também. E aí eles têm a única diferença de adaptação lenta e de adaptação rápida entre o tipo 1 e o tipo 2. Os tipo 1, eles são mais semelhantes aos receptores de Ruffini, e o tipo 2 de Pacini, que são os receptores mecânicos de pele e mucosa. Já o tipo 3, bom, o 1 e o 2, eles estão responsáveis por controle de tônus, direção e velocidade dos movimentos mandibulares, principalmente durante a oclusão, e ajuste de movimento. Então, percebam, assim, como a ATM é uma articulação diferente das outras do corpo. Por quê? Porque a gente tem 2 articulações que são ligadas por um único osso. Então, as 2 articulações têm que trabalhar de uma maneira semelhante para que a gente tenha o movimento aí, vamos dizer assim, um movimento igual dos 2 lados. Né? Por que a gente tem dor quando o paciente mastiga mais de um lado? Porque eu tenho uma restauração alta, ou a gente tem deslocamento de disco, todas as alterações geram dor, porque a gente tem um desequilíbrio na harmonia desse movimento. Então, no caso, é uma articulação especial do corpo, né? Como vocês viram já em anatomia e histologia. Já os ligamentos, os receptores mecânicos do tipo 3 e tipo 4, eles são de alto limiar. Então, quando a gente tem um mecanoreceptor que ele é de alto limiar, o que significa? Que o estímulo ele tem que ter uma intensidade maior para deflagrar o estímulo ali, para ativar o potencial de ação na fibra nervosa, a partir desse receptor, né? Então, já no caso do 3, que estão em ligamentos, eles são de alto limiar e protege a cápsula de trauma, por isso que ele é de alto limiar. Então, ele vai impedir movimentos muito bruscos. No caso do 4, eles são basicamente terminações nervosas livres, também de alto limiar, como toda terminação nervosa, não. Como as terminações nervosas associadas à dor, né? Eu discuti com vocês as terminações nervosas de baixo limiar, responsável pela sensação prazerosa. Eu falei isso na aula passada. Aqui no caso das terminações nervosas da ATM, eles estão responsáveis pela percepção de dor. Então, no caso, quando a gente tem alguma lesão na ATM, elas vão ser estimuladas e ela tem um caráter protetor da ATM. Então, ela vai gerar a contração reflexa simultânea de elevador e de depressor. O que acontece quando a gente tem contração de elevador e de depressor ao mesmo tempo? A gente tem uma competição, tem um grupo muscular querendo abrir e um grupo muscular querendo fechar. O que acontece com a mandíbula? Ela fica com movimento limitado.
né? Sempre para a gente gerar um movimento ao redor de uma articulação, a gente tem a contração de um grupo muscular agonista e inibição reflexa do grupamento antagonista. Só assim que a gente gera movimento ao redor de uma articulação. A gente viu isso lá em Biociências 1, vocês devem ter visto lá em Anatomia também. Eu falei com vocês lá na parte de motora, né, na Biociências 1. Então, no caso, quando a gente tem contração reflexa dos dois grupos musculares, é o que acontece no trismo. Então, a gente tem uma resposta tônica de todos os músculos mastigatórios, impedindo o movimento mandibular. E para que isso faz? Além de eu ter uma resposta dolorosa, né? Eu tenho uma resposta protetora. Para quê? Para a gente prevenir lesão, tanto de ATM, né, das estruturas da articulação, quanto de todas as estruturas que estão envolvidas aí durante uma oclusão. Então, o trismo é a cocontração dos dois grupos musculares, a gente perde a capacidade de abrir a boca, então a gente avalia o trismo do paciente medindo a quantidade em milímetros que esse paciente consegue abrir a boca. Então, normalmente ele chega, ele não está conseguindo se alimentar, porque ele não consegue abrir, a fala desse paciente está prejudicada. Então, em decorrência de trauma na ATM, né, ou trauma oclusal agudo. Também posso ter um desenvolvimento, né? Como o sistema articular ele está intimamente relacionado aos músculos também, eu posso estar tendo aí um problema, um trismo desenvolvido por todo um problema neuromuscular aí, uma atividade anormal de todo o sistema, tá? Então, aquele paciente, por exemplo, que tem o bruxismo, né? Às vezes, normalmente esse paciente que tem um bruxismo noturno, ele acorda com limitação de movimento, ele acorda com muita dor, por quê? Porque teve uma atividade excessiva dos músculos de fechamento bucal, os elevadores. Então, eu tenho uma atividade intensa tanto dos músculos, eu tenho uma sobrecarga na articulação, por causa desse fechamento intenso, e também tem uma sobrecarga nos receptores periodontais. Então, o conjunto de toda essa desarmonia gera o trismo também. Então, ela é desencadeada para proteger os dentes, periodonto, articulação e músculos. Bom, então, em resumo, o que os próprios receptores da ATM desempenham de função? Eles controlam mudança na posição, então eles dão informação em tempo integral, a posição da mandíbula. Então, se a mandíbula está pouco aberta, pouco fechada, essa informação eu consigo saber também por essa propriocepção mediada por esses receptores articulares. Eu consigo ter informação também de objetos interpostos entre os dentes. Então, quando eu coloco alguma coisa entre os dentes, eu consigo perceber tanto pela estimulação de receptores de baixo limiar da articulação, quanto da ativação também dos mecanos de ligamento. Então, percebam que é tudo interligado, né? Porque o sistema, ele trabalha todo em conjunto, nada é isolado. Eles também ajudam a fazer a manutenção do tônus mandibular, gradação das forças mastigatórias e controle dos reflexos também. Então, eles participam. Eles não são responsáveis, mas eles participam em todo esse controle refinado. Então, eles têm um papel super importante de proteção e especialmente nos movimentos limítrofes. Então, eles não permitem que a gente faça movimentos de amplitude muito grande que são capazes de lesionar. Então, a gente não consegue abrir muita mandíbula. Por quê? Porque, além do limite tecidual, a gente está estimulando esses receptores da articulação que não deixam a gente ter uma amplitude muito grande aí do movimento de abertura. Bom, sobre os receptores do ligamento. Conforme eu mencionei na aula passada, eles fornecem informação tanto na qualidade sensorial tátil,
quanto na qualidade sensorial proprioceptiva. Apesar dele ser um receptor mecânico, que é o que a gente viu lá, em receptor que são alterados por deformação, né? Eles fornecem essa qualidade sensorial proprioceptiva. Então, eles são encontrados ao longo de todo o ligamento periodontal e dessas fibras, que são as fibras que inserem o dente no alvéolo. A gente tem cerca de, em média, aí, 300 mecanorreceptores por elemento, que são muito importantes aí, que eu falei para vocês, na informação tátil, mas são fundamentais na propriocepção. Então, a gente tem uma combinação aí, que a informação tátil, junto com a propriocepção, nos fornece em tempo integral a característica dos alimentos, tanto em questão de sensação de textura, e essa informação de textura ela é essencial para controlar a força mastigatória. A gente consegue perceber que aquilo que está na nossa boca, no momento que a gente põe, é óbvio que quando a gente tem a informação visual e gustativas e paladar ao mesmo tempo, todo esse conjunto de informação sensorial dá todo o contexto inteiro. Mas se a gente tiver com o paladar comprometido e com a gustação e olfato comprometido, ainda a gente consegue perceber que o alimento é duro, que o alimento é mole, especialmente por conta dessa informação tátil. E com isso, essa informação proprioceptiva, ela vai controlar o tempo inteiro a força mastigatória. Então, por exemplo, se eu fechar o olho e colocar um amendoim e não tivesse com a informação gustativa e de olfato, eu sei que isso é amendoim porque tem gosto de amendoim, tem cheiro de amendoim, não. Eu tenho a informação tátil apenas, né? E proprioceptiva apenas. Eu consigo controlar a força que eu tenho que mastigar esse amendoim. É óbvio que é mais fácil quando eu sei que eu sinto cheiro e sinto gosto de amendoim, tá? Então, eles reconhecem informação relacionada à duração, intensidade e direcionamento das forças que agem sobre a dentição. Então, eu consigo, por exemplo, através desses receptores, perceber se eu estou fazendo uma força no dente perpendicular, paralela ao dente, certo? Se a força é axial, se é uma força perpendicular ao elemento dental, justamente porque eu estou ativando mais receptor próximo aqui à furca, ou mais receptores localizados na região apical. Então, todos esses mecanoreceptores fornecem essa informação de direcionamento e de intensidade. Então, eu sei se essa força está muito forte, está fraca. Então, eu consigo, por exemplo, quando eu coloco um aparelho ortodôntico, eu consigo perceber, até assim, eu tenho, óbvio, o componente de dor ali associada, mas eu consigo sentir essa tração que o aparelho está executando no meu dente, por conta da ativação desses mecanoreceptores, tá? Então, esses receptores mecânicos, eles são sensibilizados pela oclusão, durante a oclusão, durante a mastigação, durante a fonoarticulação, durante a sucção e quando a língua toca nos dentes. É claro que a gente não fica percebendo essa ativação porque a gente desliga esse tipo de informação, né? Mas quando a gente para prestar atenção, a gente consegue perceber quando o dente toca, quando a gente está mastigando e toca, quando a gente está tocando nos dentes para falar, para sugar, né? E quando a língua toca também. Então, a gente tem toda essa informação fornecida por esses mecanoreceptores. Essa informação, né, esses receptores, eles são basicamente do tipo Ruffini, tá? Que vocês viram na aula passada. Eles têm algumas diferenças para o receptor de Ruffini da pele. Quais são essas diferenças? A terminação deles não é encapsulada, igual o Ruffini de pele, e elas têm uma arquitetura mais simples, por isso que eles são chamados
de Ruffini-like endings. Eles não são Ruffini verdadeiros, tá? Mas eles são muito semelhantes aos receptores de Ruffini. E a característica desses receptores de Ruffini é que eles são receptores de adaptação lenta, tá? E são receptores de baixo limiar. Então, a gente tem a percepção de estruturas entre os dentes de um limite muito pequeno aí de objetos. Por exemplo, vocês conseguem colocar um fio de cabelo entre os dentes, vocês conseguem perceber esse fio de cabelo. Então, a magnitude aí da percepção dada pela ativação desses receptores é bem pequena. Então, aqui, essa figura, ela ilustra a maioria, né, dos receptores mecânicos aqui, dispostos no ligamento, e as variações de fibras nervosas aferentes que levam essa informação sensorial para o sistema nervoso. Então, aqui, no número 1, vocês observam 1 e 2. 1 aqui e 2 aqui em cima. A gente tem fibras, as fibras aqui, a parte do neurônio, são fibras calibrosas, mielinizadas, tá? E a receptor de adaptação lenta. Tanto 1 quanto 2 são do tipo Ruffini. Aqui eu tenho uma estrutura em 2 um pouco mais simples do que 1, tá? Mas ambos são do tipo Ruffini. Já em 3 aqui e 5 aqui são terminações um pouco mais simples ainda, mas eles continuam sendo do tipo Ruffini. Porém, a fibra nervosa tem um calibre menor do que as fibras aqui de 1 e 2. Então, provavelmente aqui fibra, talvez gama, tá? Aqui do tipo alfa e beta, que a gente discutiu. Qual que é a diferença disso? É a questão da velocidade de condução. Quanto mais calibrosa a fibra, maior a espessura da bainha de mielina. Isso vai me dar uma informação de tato preciso, né? Que é o que a gente tem aqui nessa região, e de informação veloz, tá? Já 4 aqui, se vocês observam aqui no número 4 e no número 6, a gente tá falando de fibra amielinizada, né? As fibras amielinizadas são do tipo C, e terminações nervosas livres, que são responsáveis tanto por informação tátil quanto informação dolorosa, especialmente informação nociceptiva, tá? Essas fibras aí. A gente não fala que 100% é informação nociceptiva, porque a gente também pode ter essa terminação nervosa livre fornecendo informação de qualidade tátil, tá? Como eu falei para a região orofacial. Então, esses mecanorreceptores todos aqui localizados na fibra, né? A gente vê aqui uma vasta população de fibra perpendicular, paralela, oblíqua, todos os tipos de fibra aí que vocês viram já em histologia, elas são essencialmente relacionadas às respostas reflexas, tá? Então, qual que é o principal reflexo, aí, lembrando aqui, que ela pode disparar, né? Então, se a gente pensar, quando a gente está mastigando uma pedra, né, no feijão. Então, quando a gente começa a mastigar um arroz com feijão, como que a gente consegue detectar que tem uma pedrinha ali no meio? Por quê? Porque durante essa mastigação, a gente tem uma informação gustativa, olfativa, de que é um arroz com feijão, né? Especialmente, eu falei para vocês também que a temperatura do alimento ajuda no paladar. E aqui, no caso, a gente tem a informação proprioceptiva sendo ativada de toda mucosa, da ATM, né? E dos ligamentos, especialmente, né? Do ligamento, de que esse é um alimento macio, certo? Quando a gente cozinha bem o arroz com feijão, né? Tem gente que gosta um pouquinho mais durinho, mas normalmente é um alimento que tem uma maciez, né? Não é um amendoim, não é um grão, né? Um pouco mais macio. Tradicionalmente, a gente tem uma mastigação ali que não necessita de muita força. O que acontece quando a gente morde uma pedra ali no meio?
a gente tem uma ativação intensa desses receptores aqui do ligamento, né? Então, acontece uma ativação brusca desses receptores. E o que acontece com a nossa boca imediatamente? Ela abre. Por que ela abre? Porque eu estou relaxando os músculos elevadores, né? Então, eu tenho um reflexo aí inibidor dos músculos dos elevadores da mandíbula. Então, aqui eles estão essenciais para o reflexo de inibição. Participa na regulação das atividades motoras refinadas, que é o que eu falei para vocês. A gente consegue mastigar um pouquinho mais forte se o arroz e feijão tá mais duro e mastigar um pouquinho menos quando a gente tá comendo uma sopa que tá bem molinha. E influencia as forças durante a mastigação. Então, eles fornecem um controle em tempo integral da textura dos alimentos, ele tá molinho e eu consigo mastigar e assim por diante. Então, eles são essenciais, que são exatamente os receptores perdidos quando a gente extrai um elemento dental. Então, na reabilitação, a gente tem que pensar que o paciente ele perde toda essa informação sensorial aí. Se vocês lembrarem como vocês ficam quando vocês estão anestesiados, quando vocês foram para o bandejão lá comer, né? Que eu discuti isso com vocês também na aula passada, que a gente tem uma informação tátil também que é perdida, né? A gente também perde, né? Quando vocês batem aqui, especialmente no bloqueio do alveolar ou da infiltrativa, mentoniana também, né? Todos esses vocês fizeram lá na anestesia, no anestésio. Vocês primeiro, quando vocês recebem anestesia, vocês conseguem saber exatamente o grupo de dente que dente que foi anestesiado, e junto com o grupamento dental que tá anestesiado, com a polpa do dente, vocês também estão bloqueando toda essa informação aqui dos mecanorreceptores do ligamento. E aí vocês vão. A mastigação, além de cair comida, ela é totalmente atrapalhada. A gente não sabe quantos golpes é necessário, então a gente perde totalmente o refinamento desse movimento. Então, quando a gente está sob a função da anestesia. Então, é muito assim, quando a gente faz uma restauração, né, nos pacientes, né, lá na clínica, e a gente checa, né, o contato oclusal prematuro, por isso muito importante a gente fazer a avaliação com carbono, né? A gente checar com carbono. Porque muitas vezes, na maioria das vezes, a gente anestesia o paciente para fazer uma restauração, né? Raras vezes a gente não anestesia. Toda essa informação sensorial do paciente, ela tá comprometida, né? E o paciente, você pede para ele checar a oclusão, ficou alta a restauração? Muitas vezes ele vai falar, não, tá boa. Mas às vezes a gente pode ter um contato prematuro, sim, por uma restauração um pouquinho alta, que o paciente não detecta. Então, por isso a importância de checar lá o carbono no momento da finalização, antes de dispensar o paciente. Porque um contato prematuro, é o que eu falei no slide anterior, um contato prematuro, ele vai estimular de uma maneira intensa os mecanorreceptores do ligamento e da ATM. E aí eu posso gerar um trismo nesse paciente, né? O paciente pode ficar com bastante dor por conta dessa ativação intensa. E esse trismo é para prevenir aí que o dente quebra e que lesione todas as estruturas envolvidas. Bom, então é o reflexo periodontal inibitório. Então a gente falou do reflexo miotático, de contração reflexa, quando a gente tem o estiramento dos músculos elevadores. E no caso da inibição, ela é basicamente realizada via receptor periodontal. Então eu tenho o quê? Uma inibição imediata, eu corto o estímulo dos motoneurônios alfa dos músculos elevadores da mandíbula. Então, percebam que os reflexos relacionados à cavidade oral, eles estão relacionados aos músculos elevadores da mandíbula, não dos abaixadores, tá? Principalmente.
Então, o que que acontece? Quando a gente morde uma pedrinha, qual que é o reflexo imediato? É a inibição, né? Em que a boca abre. É difícil a gente pensar em inibição quando a gente está pensando que a boca está abrindo e para a boca abrir a gente tem a contração dos abaixadores da mandíbula. Mas quando a gente pensa em inibição, a gente está inibindo os levantadores, tá? Para impedir que a gente quebre os dentes nesse momento. Então, aqui nessa imagem, a gente está mastigando e de repente a gente detecta aqui uma pedra. E aí eu tenho uma. Então, aqui toda o registro da atividade muscular dos elevadores da mandíbula. E aqui nesse momento eu tenho uma inibição da atividade desses receptores. E aí que é o chamado reflexo periodontal inibitório, tá? Que é o que a gente faz quando a gente. Por que a gente consegue abrir imediatamente a boca quando a gente detecta algo estranho na comida, né? Não necessariamente uma pedra de feijão, mas às vezes cai um caco, sei lá, uma tampinha de alguma coisa, um pedaço, uma casca de ovo, por exemplo, a gente está comendo um ovo mexido e a gente percebe uma casquinha de ovo, assim também, é dessa forma que a gente percebe. Bom, então o grau de estiramento das fibras, né, do ligamento fornece essa informação sensorial em tempo integral durante a mastigação. Então, todas elas, elas fornecem essa capacidade do nosso sistema estomatognático de controlar a força mastigatória diferente para um purê, para uma sopa, para um arroz e feijão, para uma cenoura, para uma maçã, para um bolinho, para uma noz, para uma castanha, tá? Então, com isso a gente controla. Então, percebam o que um paciente que está sendo reabilitado está perdendo, né? Então, ele está perdendo toda essa informação. Então, percebam que toda essa informação proprioceptiva é óbvio. A gente tem informação proprioceptiva de músculo, de ligamento e de ATM, tá? Mas o grosso dessa informação é via mecanorreceptor periodontal do ligamento, tá? Então, um paciente que opta por extrair todos os dentes e reabilitar para ficar com um sorriso bonito, ele vai perder muito, 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 muito com relação a essa informação sensorial, tá? Então, ele não vai ter esse controle refinado durante a mastigação dos diferentes tipos de alimento. Ele vai mastigar igual quando ele está comendo uma maçã, quando ele está comendo um purê. Por isso que a gente tem bastante quebra, tá? De elemento dental aí em pacientes reabilitados. Então, né, em resumo, aí a gente tem que o reflexo do estiramento, que eu falei para vocês, o miotático do estiramento dos músculos elevadores, e esse que é um reflexo que gera contração reflexa, e o reflexo periodontal, que gera um relaxamento reflexo. E percebam, todos esses reflexos a gente está falando em elevador, né, de mandíbula. Então, eu tenho um reflexo de contração reflexa, que é contração reflexa? Quando eu fecho a mandíbula em reflexo, que é aquele reflexo que mantém a mandíbula fechada, que é essencial para manter aí a oposição de oclusão livre, e o reflexo inibitório via ligamento periodontal, os mecanorreceptores periodontais, que inibem a contração dos elevadores. Então, são os principais mecanismos que fazem esse ajuste preciso dos músculos, tá? As outras informações sensoriais, como eu falei para vocês, de tendinoso de Golgi e receptor mecânico da articulação, também são importantes. É óbvio que se o paciente tiver uma lesão em articulação, em disco, em tudo isso, só um instante. Mamãe, sabe aquele uma festa da gente? Só um segundo, pessoal. Chegou um intruso na aula. Oi. Alguém. É o cachorro que tá seguindo a gente. Tá bom, agora a mamãe tá dando aula, tá? O pessoal tá todo assistindo a aula da mamãe. Tá? Depois você volta aqui contar pra mamãe. Tá bom? Desculpa, gente. Mas são coisas que não tem como controlar.
Então, eles também ajudam a controlar o movimento aí, refinar o movimento. Mas percebam que o essencial é o reflexo de estiramento e dos mecanosreceptores periodontais. Bom, como é que essa informação ela é levada, né? E gera o reflexo ou gera o movimento. Então, toda a inervação da região orofacial é via nervo trigêmeo, tá? Eu falei, a professora Fernanda falou isso para vocês no ano passado, eu acho que foi a Fernanda que deu aula para vocês da disciplina Polpa e Periápse sobre a aula de mecanismo de dor de origem pulpar, tá? Acho que ela falou um pouquinho disso, de toda essa informação, se vocês tiverem anatomia também, só recapitulando. Então, todas as informações que a gente falou na aula, na unidade 1, que são as informações somáticas, quais são elas? A tátil, térmica, dolorosa e proprioceptiva, né? A gente não tem uma aula que fala da dor, propriamente dita, porque vocês vão ter depois aula falar especialmente de ATM futuramente, e também vocês já tiveram a parte de dor de origem pulpar, tá? Por isso que vocês não têm essa aula aqui. Nesse momento a gente fala de sensibilidade tátil, térmica e proprioceptiva. Todas essas informações, elas vão via nervo trigêmeo de um dos 3 ramos, tá? A gente tem aqui o ramo oftálmico e o maxilar, que são ramos de informação sensorial puros, tá? E o mandibular é um misto, que ele fornece informação, ele tanto recebe informação aferente, sensorial, quanto também tem informação eferente motora. Então, todas essas informações sensoriais aqui da região da orofacial, ela vai via o gânglio trigeminal. Alguns corpos celulares estão localizados aqui no gânglio do trigêmeo, tá? E alguns, que eu vou já explicar para vocês, não estão aqui. Então, aqui está o corpo celular, então esse neurônio aferente está vindo aqui, o corpo celular está localizado aqui, e eles vão fazer sinapse lá no grupamento sensorial aqui do nervo trigêmeo, tá? No complexo sensorial trigeminal. Aí eu vou falar que a gente tem o núcleo principal e o núcleo espinhal. E aí eles fazem sinapse nessa região para ascender para a região cortical, que é onde a gente vai ter a percepção dessa informação. A informação de proprioceptiva, o corpo celular não está nessa região aqui, que eu já vou mostrar no próximo slide. O corpo celular está localizado no núcleo mesencefálico. Então, o que é isso? É aquele neurônio que tem o prolongamento aqui, aí vem o axônio sensorial, o corpo celular está aqui, continua essa informação e faz sinapse aqui em um dos núcleos do complexo sensorial. Todos eles. Então, todas essas informações faciais e bucais vão via nervo trigêmeo para o sistema nervoso central, tá? Aqui no tronco encefálico. Bom, aqui então tem o corpo celular dessas informações sensoriais e fazendo sinapse daí no complexo sensorial, que pode ser ou no núcleo principal. Então, quais são os núcleos do complexo sensorial trigeminal? O núcleo principal, cadê minha setinha? Aqui, localizado nessa região, e o núcleo espinhal, que ele é um núcleo um pouquinho mais alongado, que ele termina aqui em continuidade aqui com a medula, tá? Aqui a gente tem, esses são os complexos sensoriais de aferência, a gente tem o núcleo mesencefálico aqui e o núcleo motor. O núcleo motor é de onde partem os neurônios eferentes que vão controlar a parte de movimento. O núcleo principal, ele recebe informações do tato fino e de pressão, então são informações precisas. Então, eu tenho aqui a informação vindo
do tato, especialmente do tato fino, ele vai no núcleo principal, tá? É lá que ele vai fazer sinapse. Então, eu tenho aqui o neurônio, o corpo celular dele aqui, localizado no gânglio, e ele vai fazer sinapse lá no núcleo principal. Já o núcleo espinhal, que tem os 3 subnúcleos, que é o subnúcleo oral, interpolar e caudal, ele recebe as informações de menor velocidade, menor precisão, que são informações nociceptivas, informações térmicas e de tato grosseiro. Isso eu falei, isso provavelmente a professora Fernanda falou lá em aula de dor. Quando a gente tem aquela questão da dor referida, da dor que a gente não sabe a origem dela, é porque todo núcleo espinhal ele recebe informação de várias regiões distintas, né? Eu tenho o fenômeno de convergência neuronal. Então, essa informação aqui, eu recebo informação no subnúcleo oral, ele recebe principalmente informação sensorial de mucosa, o subnúcleo interpolar nociceptiva de polpa de ATM, ou seja, tecidos profundos, e o subnúcleo caudal também informação nociceptiva, térmica e de tato grosseiro. Então, eu tenho uma confusão aí dessas informações. Então, eu não sei a origem exata quando a gente está tratando de informação nociceptiva, tá? E de tato grosseiro. Já a informação de tato fino, ela é única e exclusivamente faz sinapse lá na região do núcleo principal. Só um segundo, pessoal. Então, pessoal, tive que responder aqui uma mensagem que a moça que está olhando meus filhos quer saber o que ela vai dar de lanche. Então, pessoal, essas são as informações aferentes sensoriais, de informação de tato fino e pressão, né? Então, principalmente aqui a gente está falando de toda essa informação sensorial de tato fino em mucosa, em ligamento, em ATM. Então, toda essa informação a gente consegue, com esse controle fino, essa informação faz sinapse no núcleo principal. Quando a gente está falando das informações que normalmente trafegam via fibras A delta e C, elas já fazem a sinapse lá no núcleo do trato espinhal, que tem todas essas divisões aqui de organização. E depois essa informação ascende para o córtex somatosensorial. E aí a gente vai saber a dor. Então a gente consegue, quando a informação tem um componente mecânico de tato fino, a gente consegue saber precisamente a origem dessa informação. Quando a gente tem uma informação basicamente nociceptiva, tato grosseiro, a gente já perde um pouco o refinamento da origem da informação. E aquela questão do núcleo mesencefálico que eu falei para vocês. As informações de origem de propriocepção, normalmente, quais são elas? A informação sensorial difuso do órgão tendinoso de Golgi, as informações proprioceptivas de alguns mecanorreceptores de ATM e de ligamento, não são todos, tá? Por quê? Porque a gente está falando em mecanorreceptor. Muitas informações de mecanorreceptor, especialmente de baixo limiar, elas vão via núcleo sensorial principal, tá? Mas quando essa informação de ativação de alguns mecanorreceptores, eles não fazem sinapse no núcleo principal que eu falei para vocês. Eles vão fazer sinapse lá no núcleo mesencefálico, que essa imagem aqui mostra bem, ilustra bem, tá?
O núcleo mesencefálico, ele está localizado no tronco cerebral, tá? Junto com os outros, tá? Não é isso que eu queria falar. Eu queria falar com relação ao corpo celular, desculpem. O corpo celular dessas informações proprioceptivas, ele está localizado no núcleo mesencefálico. Já as outras informações, o corpo celular está no gânglio, está fora do sistema nervoso central, desculpem. O tronco, ele contém os 3 núcleos sensoriais, né, que é o núcleo principal, espinhal e, no caso, o mesencefálico, que é a informação proprioceptiva, estão todos no tronco. Mas o corpo celular do neurônio, que recebe informação proprioceptiva, ele está aqui, dentro do núcleo mesencefálico, que é a única aferência sensorial do corpo, que o corpo celular do neurônio está dentro do sistema nervoso central, tá? Isso que eu queria falar para vocês. As outras informações, o corpo celular está no gânglio. E aqui, nesse caso, a informação, o corpo celular está no núcleo mesencefálico, então o corpo celular dele está aqui, e aí eu saio do núcleo mesencefálico com o mesmo neurônio que recebeu a informação aqui no músculo, e eu faço sinapse direto com o neurônio motor. Por isso que a gente está falando em reflexo, né? A gente está falando em reflexo porque o reflexo, ele independe de comandos centrais superiores, né? Motores. O reflexo, ele acontece independente de comandos. Então, um reflexo é o estiramento do músculo ou a força exagerada nos mecanosensores periodontais recebidos aqui, eles fazem sinapse ou estimulatória ou inibitória, que vai fazer a contração do músculo fechando a boca, no caso do reflexo do masseter ou de fechamento bucal, ou vai inibir esse músculo no caso do reflexo inibitório, que vai promover a abertura da boca, tá? Então, essa imagem aqui tá no livro, que eu já vou passar para vocês de referência. Então, se ficou alguma dúvida, eu recapitulo aí no final da aula. Então, assim, para a gente fechar essa aula, eu retorno àquela questão que eu coloquei no começo da aula passada, da aula que eu dei para vocês em março. A importância da fisiologia, né, especialmente fisiologia oral, na reabilitação do paciente. O dentista, ele tem um papel fundamental de saber o que o paciente está perdendo quando a gente opta por fazer uma reabilitação, tá? Então, percebam que na aula de hoje, tanto na aula de hoje quanto na aula passada, a importância que o paciente dentado, né, toda a informação, a qualidade dessa informação sensorial que o paciente está tendo quando ele tem o elemento dental e os mecanoreceptores do ligamento, tá? Eu vou passar para vocês, pessoal, umas questões, tá? É óbvio que ela vai ter uma nota, eu não sei como essa nota vai ser utilizada, mas o intuito dessa nota não é avaliar para nota lá, porque a gente não sabe ainda como vai ser a questão de nota, e provavelmente vai ser aprovado ou reprovado, isso não está muito claro, acho que o coordenador de graduação vai elucidar melhor para vocês, mas a princípio o intuito dessas questões que eu vou passar para vocês, não agora, eu vou abrir daqui 2 dias para vocês, porque eu estou revisando as questões que eu passei nos anos anteriores, por isso que eu não abri ainda, eu não consegui finalizar. É que vocês avaliem o que vocês aprenderam, o que vocês não aprenderam, o que não aprendeu e ficou dúvida, tá? Então, é mais para a gente direcionar o estudo de vocês e sanar as dúvidas, tá? Nesse momento. Então, eu deixo aqui o meu e-mail, tá? Para vocês coloquem no começo da aula e no final também. Eu posso passar os slides da aula também, para vocês por e-mail, por PDF, e vocês vão ter o conteúdo da aula, o vídeo da aula, para vocês estudarem. Deixa eu voltar lá. Só para finalizar aqui, deixa eu só terminar isso. Eu vou dar 10 dias para vocês responderem essas questões referentes à unidade 1.
Qualquer dúvida pode mandar para mim por e-mail. Eu já passei para vocês o capítulo 2, se eu não me engano. A informação dessa aula de propriocepção também tem no capítulo 7. Se vocês não têm, vocês já me falam e eu escaneio aqui em casa. Se eu não tiver escaneado, eu escaneio para vocês e mando também as informações do capítulo 7, tá? Para estudo dessa aula. Então, voltando lá. Voltando. Então, nesse momento, agora eu vou abrir para a gente discutir, tá? As dúvidas. Vamos fazer uns 5 minutinhos para beber uma água rapidinho, só para eu poder restabelecer aqui. Tem problema? 2 minutos, bem rapidinho. Aí a gente começa para a segunda parte da aula para a gente discutir. Aí todo mundo dá uma descansada, bebe uma água, vai ao banheiro, tá joia? Até daqui a pouco.
Oi, pessoal, voltei. Tá todo mundo aí ainda? Alguém quer? Como que a gente faz? Vocês colocaram aqui no chat? Agora que eu tô vendo aqui. Vocês estão aí? Estão me ouvindo? Joia. Não, então agora eu vou abrir para as dúvidas. Como quer fazer? Vocês vão me mandando, me perguntando, alguém anotou, quer me mandar no chat? O que vocês preferem? Vamos ver aqui. Não sei como que é melhor para vocês. Vocês entenderam a aula? Ficou claro? Cadê as pessoas? Ninguém me fala nada? Eu quero ouvir vocês, pessoal. É muito ruim dar aula à distância, dar aula sem ver a cara de vocês, aí fica muito esquisito. Eu quero que vocês soltem o microfone aí, mostrem o rostinho de vocês, percam sem vergonha, senão fica muito chato. Ah, todo mundo entendeu tudo, é isso? Deixa eu ver aqui. Ninguém vai falar nada? Ô, louco. Jura? Ah, então tá bom. Eu vou fazer o seguinte, a Gabriela, a Vitória aqui perguntou se eu vou liberar. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar, por enquanto sem dúvida, mas aceitaria os convidados. Joia. O capítulo 2 eu vou checar, mas eu acho que eu já disponibilizei por e-mail para vocês o capítulo 2. Eu vou ver se eu tenho digitalizado o capítulo 7, as páginas. Se não tiver, eu já digitalizo para vocês, mando também. Vou mandar os slides, porque às vezes vocês querem só checar alguma coisa nos slides rapidinho, tá? Mando os slides também para vocês e vou disponibilizar o vídeo da aula, tá? Deixa eu parar a gravação aqui, porque eu achei que vocês iam ter dúvida e aí a gente podia gravar essas dúvidas.